Capítulo 61. Florem? Kuririn coçou a cabeça. Ah, Piccolo não está morto? Se é assim, gritou Vielo. Então, por favor, explique isso. Piccolo, Meito. Raph! Uma voz gritou. Kuririn se virou, sentindo a rajada de ar que anunciava um impacto e erguendo as duas mãos para bloquear. 5 vezes Kaioken. Ele pegou 2 punhos balançando, torceu-se e abaixou-se sob o alcance do atacante, depois deu-lhes um chute rápido no estômago que os fez deslizar de volta pelo chão. Ofegante, ele desligou, finalmente dedicando um tempo para estudar o atacante. Anhã? Um sorriso lento surgiu em seu rosto. Você me assustou por um minuto. Que não existe Piccolo, o nome dele é Neio. O Dr. Velo fez uma pausa, o cérebro aumentado pelo processador zumbindo. Perdoe-me se acho difícil confiar em você. Quantas pessoas andam por aí com pele verde, orelhas pontudas e antenas? Você ficaria surpreso. Kuririn disse. Então um pensamento preocupante lhe ocorreu. Espere, você teve que amplificar a vontade de Yancha para derrotar Tien, certo? Você não pode obrigar alguém a fazer algo totalmente contra sua natureza. Mas até onde eu sei, Neio não tem um pingo de maldade nele. O que? Um calafrio repentino tomou conta do pequeno lutador. Algo sobre Neio, seus olhos. Não foi a cor vermelha que foi, sem dúvida, causada pelo dispositivo de controle mental com padrão de veias que adornava sua cabeça. Era algo mais profundo, mais sutil. Kuririn não teria notado isso se não tivesse visto exatamente o mesmo olhar de outra pessoa. Piccolo, ele respirou. Ele realmente está aí, não está? Seus bastardos acabaram de trazê-lo à superfície. Ele cerrou os punhos, virando-se para o tanque de suporte vital de Vielo, embutido no alto da parede. Você não sabe com o que está lidando aqui. Acredite em mim, você não quer deixar esse cara solto, ninguém está seguro. E se ele tiver todo o poder de Neio? Uelo riu cruelmente. Tolo. As palavras controle da mente não significam nada para você? Uma vez que eu tenha agarrado um desejo, guerra total contra a humanidade, neste caso, o assunto é meu para comandar. Garanto-lhe que estou bastante seguro dele. Você, por outro lado. Piccolo. Ataque. Parece que nem ele sabe quem é essa estranha criatura. Suponho que isso não importa. Quem quer que ele tenha sido, em breve será apenas uma concha, o corpo de combate perfeito para abrigar a mente perfeita. Tien caiu no chão, deslizando de costas e colidindo com a parede. Maldito seja. Eu tinha uma oportunidade, mas a única maneira de explorá-la efetivamente era com um ataque letal, e hesitei. Ele fingiu estar atordoado com o impacto enquanto Yancha o seguia, correndo em sua direção. Não vou falhar desta vez. A mão de Yancha cortou o chão, esculpindo o metal, mas Tien se levantou, chutando a outra mão de Yancha para fora do caminho antes que ele pudesse bloquear. Vou acabar com isso agora, Yaa. Com um grito enérgico, ele empurrou ambas as mãos para frente, impulsionando uma onda invisível de ki na cabeça de Yancha. A onda de choque atingiu o alvo, fazendo com que o bandido de cabelos compridos tombasse para trás, caindo de cabeça para baixo por alguma distância antes de descansar. Ai! Lentamente, ele se sentou, esfregando a cabeça. O que? Tien? O dispositivo de controle mental em sua cabeça, quebrado pelo Kiai de Tien, começou a desmoronar, pedaços de plástico e fios retorcidos se espalharam pelo chão abaixo dele. Tudo isso aconteceu. Sim. Tiana Sancho. Juayu, desculpe, cara. Ei, está tudo bem. Tien assinou. Não é culpa sua. Ele pegou você de surpresa, certo? Sim. Ei, eu me saí muito bem, hein? Nunca pensei que duraria tanto tempo contra você. Bem, normalmente você provavelmente não estaria tentando me matar, então isso pode ter sido uma vantagem. Tien indicou Kuririn, enfrentando Piccolo. Vamos, não temos tempo para conversar. Certo, Kuririn vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir para este. Yancha concordou, levantando-se de um salto. Os 3 guerreiros humanos ficaram lado a lado, enfrentando o demoníaco Namekuseijin. Então, este é Piccolo agora, hein? Yamcha perguntou. Sim, disse Kuririn, observando seu oponente com cautela. Como nos velhos tempos, hein? A tentativa tímida de humor não gerou risadas, todos estavam se perguntando se teriam alguma chance. Só temos que destruir a bandana, Tien os lembrou. Isso deve fazê-lo voltar ao normal. Pedaco de bolo, Rein. Kuren resmungou. Tudo começou lentamente. Movimentos cautelosos e arrastados, depois passos cautelosos. Os humanos circularam para tentar cercar Piccolo, que andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, contorcendo-se enquanto seus olhos se voltavam para um lutador e depois para o outro. O trabalho de pés continuou, os círculos de movimento dos guerreiros se expandindo até que eles cruzavam a sala de um lado para o outro, observando um ao outro o tempo todo. Na cabeça de cada combatente, a luta que se aproximava se desenvolvia, linhas potenciais de ataque, técnicas usadas e combatidas, táticas consideradas, até que finalmente alguém atacou. Yancha, claro, mas os outros logo seguiram. A distância diminuiu até que eles ficaram com os braços estendidos. A batalha ainda não havia começado para valer. Uma finta, uma torneira, uma escova, um erro estreito e deliberado. Testando as defesas do inimigo. Os movimentos selvagens de Piccolo e a velocidade cada vez maior foram um contra-ataque eficaz à vantagem numérica dos humanos. Ele parecia encarar todas as direções ao mesmo tempo, nunca deixando uma abertura. Eventualmente, Kuririn decidiu que faria apenas uma abertura, partindo para um ataque total. Tudo bem, chega disso. HAF. Esticando o braço, Piccolo atacou primeiro, derrubando Kuririn no chão.
Imediatamente, Tien e Yancha contra-atacaram por trás, e Piccolo girou a tempo de receber os dois socos, mas enquanto Yancha havia colocado toda a sua concentração naquele ataque, Tien estava pensando mais à frente, ao mesmo tempo, seu joelho balançou para cima, acertando Piccolo no queixo. Ele se encolheu, mas não recuou, chutando Tien em retaliação. O homem de 3 olhos grunhiu de dor, agarrando o ombro onde havia sido atingido e saltando para longe. Yancha aproveitou para tentar outro ataque, mas recebeu uma cotovelada no rosto. Piccolo se endireitou enquanto seus 3 inimigos se levantavam, esfregando a mandíbula dolorida. Bem, parece que subestimei você. Talvez precise usar um pouco mais de poder. Seu ki disparou abruptamente, atingindo seus sentidos espirituais como uma parede de tijolos. Isso foi inesperado, observou o Dr. Vielo. Ele é capaz de pensar coerentemente. Normalmente, o alvo fica furioso quando se depara com um inimigo, não importa. Contanto que ele elimine essas pragas antes que a transferência da mente esteja pronta. Okawa. Tia encerrou os dentes, tirando a capa. Houve um baque audível quando a roupa de treino com pesos atingiu o chão, deixando rachaduras onde caiu. Seu poder aumentou significativamente, e posso dizer que ainda não é o máximo. Em nossos níveis de poder atuais, não temos chance. Certo. Yancha estalou os nós dos dedos. É hora de aumentar um pouco. Tenho treinado muito, posso lidar com o Kaioken corretamente agora, com um aumento de até 5 vezes. Então não se preocupe comigo. Parece bom para mim. Kuririn sorriu, e os 3 guerreiros iniciaram o Kaioken, punho do Rei do Mundo, simultaneamente, aumentando rapidamente até 5 vezes seu nível base. Piccolo assentiu. Impressionante? Ele acenou com um dedo. Vamos. Os caças atacaram e instantaneamente o ar foi preenchido com o borrão do movimento em alta velocidade. Piccolo dançou entre os ataques dos humanos com facilidade, ainda usando apenas menos da metade de seu poder total. Você chama isso de ataque? Deixe-me mostrar sua verdadeira força. Ele balançou os 2 braços, derrubando Kuririn e Yancha no ar, depois dando uma cambalhota para trás sobre Tien enquanto dava um soco, chutando-o nas costas e derrubando-o com força brutal. Isso é realmente tudo que você tem. O Rei Demônio rosnou. Isso não vai funcionar. Preciso de um inimigo de verdade. Você tem um bem aqui. Tien gritou, mantendo-se firme. Kuririn saltou para ficar ao lado dele. Como um só, eles atingiram níveis ainda mais altos, Kaioken Times 20. Eles saltaram para frente e, antes que Piccolo pudesse levantar a mão para se defender, bateu 2 punhos em seu abdômen. Depois de desequilibrá-lo, eles apontaram para o dispositivo em sua cabeça, mas no último segundo ele recuperou iniciativa suficiente para pular para fora do alcance, tropeçando um pouco ao pousar. Daquele nível X5 baixo direto para o máximo. Piccolo percebeu. Parece que você não está brincando. Muito bem, se você quiser levar isso a sério, então terei que agraciá-lo com todo o meu poder. Anteriormente, seu ki era como uma névoa que o cercava, uma mordida gelada em suas mentes. Agora, porém, ardia como fogo, um baterista louco martelando em suas cabeças. Isso? Kirin engasgou. Isso é? Piccolo riu, um som áspero e gutural. Impressionado? Você deveria estar. O poder de Neio já superou o de um Super Saiyan não dominado, talvez até rivalizando com a volumosa forma ascensionada. Quanto tempo se passou desde a última vez que você o viu lutar? 1 ano? Ele teve muito tempo para melhorar. Seu sorriso se espalhou de orelha a orelha. Sem mencionar, ele nunca conheceu todo o potencial do Super Namek. Eu mantive uma parte não insignificante de todo o nosso poder trancado dentro dele junto comigo, isso me sustentou, me permitiu sobreviver dentro dele, e cresci junto com minha malícia por meu anfitrião de coração mole. Agora, nosso poder combinado está sob meu comando. Tudo bem, chega de conversa. Tien declarou. Não podemos manter esse tipo de poder por muito tempo, então, Kuririn. Agora. Tien e Kuririn avançaram, 2 figuras vermelhas em chamas colidindo com Piccolo, que lentamente recuou enquanto bloqueava a barragem de ataques com algum esforço. Nada mal, você tem mais potencial do que eu imaginava. Mesmo um Super Saiyajin básico não duraria muito contra um ataque como esse. No entanto, meu poder é um pouco. Ele caiu de volta sobre seu corpo. Mãos, empurrando ambas as pernas para cima e chutando cada um dos atacantes no rosto. Maior. Eles transformaram a queda em um pouso controlado, imediatamente voltando para a luta, tentando desequilibrar Piccolo. Ele ficou de pé, balançando em torno do chute voador de Tien e girando a palma da mão no pescoço de Kuririn. No entanto, apenas encontrou uma pós-imagem, e Kuririn apareceu atrás dele, com o punho apontado para a cabeça de Piccolo. Grunhindo com o esforço, o Namekuseijin girou, levantando uma mão para segurar o soco antes que ele o acertasse, mas esse movimento repentino e extenuante para defender suas costas deixou sua frente aberta, e Tien aproveitou a oportunidade, martelando o demônio com uma corrente violenta. De ataques. Piccolo caiu para trás, rosnando. Caramba! 1 contra 1 seria mais fácil, mas os 2 juntos são demais, e é muito difícil separá-los. Ele retomou sua postura defensiva, observando a dupla de lutadores se aproximar, esperou enquanto eles erguiam os braços, concentrando o ki em seus punhos, e então, sem aviso, entrou em movimento, zunindo pela sala em uma súbita explosão de velocidade. Os guerreiros humanos atacaram o ar vazio, cada um desperdiçando uma grande quantidade de energia em seus ataques poderosos. Tropeçando, eles caíram de joelhos, respirando pesadamente enquanto suas auras Kaioken desapareciam. Interessante. Piccolo assentiu. Um bom plano, potencialmente.
Você presumiu que eu manteria minha posição, tentaria contra-atacar, subestimaria sua velocidade e receberia esses golpes. Uma pena para você, notei sua energia extremamente focada no último segundo. Eu conhecia a força e a velocidade aumentadas desses ataques seriam demais para eu aguentar, então decidi deixar você desperdiçar sua energia sem ter que receber o golpe sozinho. Acho que valeu a pena. Ele sorriu com dentes. O Kaioken é uma técnica extraordinária, mas não adianta em uma guerra de desgaste, você perderá todas as suas forças muito rapidamente. E falando nisso, Mora? Piccolo rugiu, saltando sobre os lutadores cansados e acumulando energia em ambas as mãos. O contra-ataque, quando ocorreu, foi o resultado de um planejamento cuidadoso e de um movimento silencioso. Ele sabia que só teria uma chance. Ele sabia que o elemento surpresa era sua única vantagem. E ele sabia que um aumento de 5 vezes não era suficiente. Wolfgang Kaioken. Hai! Yanshei irrompeu do chão, atingindo Piccolo por baixo, com o cotovelo na frente, e seguindo com uma saraivada de ataques a queima-roupa. Um Kiai de 2 mãos fez Piccolo voar, embora o demônio conseguisse proteger sua cabeça e o dispositivo de controle da mente, Yansha não parou para apreciar seu trabalho, disparando imediatamente sua explosão de Ki mais forte. Kamehameha! O raio atingiu Piccolo através da parede, ondas de choque ondulando por trás dele, quebrando o gelo lá fora por mais de 1 quilômetro atrás. Um tanto exausto também, o guerreiro com cicatrizes ajudou seus companheiros a se levantarem. Vocês estão bem? Nunca estive melhor, brincou Kuririn. Essa foi uma grande mudança, ele nunca imaginou que isso aconteceria. Obrigado. Yansha disse sombriamente. Mas não acho que isso tenha acabado com ele. Posso senti-lo voltando por aqui. Tudo bem. Vamos quebrar a coisa na cabeça dele e acabar com isso, disse Tien com firmeza. Certo. Kuririn ergueu os punhos. Vamos fazer isso. Juntos, os 3 correram em direção à abertura na parede, no momento em que Piccolo avançou por ela, fervendo de raiva. Eu nunca serei derrotado por um bando de humanos. Ele cuspiu, dando um soco brutal e descontrolado que atingiu o rosto de Yansha, arremessando-o para longe. Eu não vou permitir isso. Ele pegou o punho de Tien, torcendo o braço do homem dolorosamente, ao mesmo tempo em que soltou uma explosão de energia com a outra mão, soprando Kuririn para o outro lado da sala. Patético. Você não consegue nem manter um nível de poder decente por mais de alguns segundos. Chega dessa porcaria clichê de vilão. Tien ergueu a mão livre, a aura Kaioken brilhando intensamente, mas a cabeça de Piccolo balançou para o lado. Um corte fino se abriu na bochecha do Namekuseijin quando o punho de Tien passou por ele, então ele estendeu a mão e pegou Tien pelo pulso. Puxando o artista marcial em sua direção para adicionar impulso, ele lentamente deu uma joelhada no estômago dele e depois o soltou, observando Tien cair no chão ao lado de seus camaradas. Que efeito interessante o dispositivo de controle teve sobre este. Dr. Willow observou. Felizmente, ele ainda deverá ser subserviente aos meus comandos, uma vez que seu desejo de matar esses 3 tenha sido cumprido. Assim que ele terminar, iniciarei a transferência. Bem? Piccolo levantou uma mão, acumulando energia entre os dedos. Chega de diversão por enquanto. Pode ser isso. Kuririn estremeceu, preparando-se para tentar se esquivar. Se pudéssemos ter sido um pouco mais rápidos. Piccolo olhou maliciosamente para os rostos consternados de seus inimigos. Se você planeja fazer as pazes com seus deuses, agora é a hora. A explosão de que ele estava preparando cresceu à medida que seu poder se intensificava. Agora, o que é? Seus olhos se arregalaram quando uma fonte de energia anteriormente escondida ganhou vida, disparando pela sala atrás dele. Outro, hein? Antes que ele pudesse tentar enfrentar essa nova presença, eles dispararam um raio de energia em sua direção. Ele sorriu, um poder tão insignificante. E bloqueou-o casualmente com o antebraço. Isso é tudo que você pode fazer? Seja você quem for, você é ainda mais fraco do que. Você está totalmente aberto. Piccolo se virou novamente para ver Tien avançando sobre ele. O demônio atacou, acertando seu atacante no peito, mas Tien lutou contra a dor, agarrando o braço de ataque de Piccolo entre as 2 mãos, balançando o demônio sobre sua cabeça e jogando-o no chão. Craw. Piccolo sentiu o sangue subindo pela boca, o chão cedendo sob ele. Kuririn apareceu em um borrão de velocidade, diretamente acima dele, com um sorriso triunfante no rosto. O tempo pareceu desacelerar. Percebendo que estava praticamente espancado, o estômago de Piccolo embrulhou. Era tarde demais para parar. Oh, Murder Dash? Empurrando ambas as mãos para baixo, Kuririn lançou um poderoso Kiai que empurrou Piccolo ainda mais para o chão, o recuo lançando Kuririn no ar, onde, quase completamente sem energia, ele não conseguiu parar de arquear desajeitadamente pela sala e quicar dolorosamente. Parar. Ei, bom trabalho, pessoal. Certo. Tien se levantou. Mas, quem foi que distraiu Piccolo? Não Yansha. Isso se deve ao fato de Yansha estar caído no chão, ainda não tendo se recuperado do golpe direto no rosto que recebeu. Então quem? Só eu. Launch saiu das sombras, levantando o polegar. O rosto de Tien se iluminou. Ei, você chegou aqui afinal. Então, pare. O pequeno terror finalmente adormeceu. Então, qual é a história? Tien encolheu os ombros, um pouco vago nos detalhes. Bem, cientista do mal. Controle da mente, esse tipo de coisa. Tudo bem. Launch apontou para Namekian caído, que estava se mexendo lentamente. Então, eu ouvi um pouco do que você estava dizendo antes, Zatneio, Piccolo, o quê?
Não tenho certeza, admitiu Kuririn. Esperemos que ele volte ao normal, mas fique atento para o caso. Aga. Neil se levantou, os últimos restos do dispositivo de controle mental caindo de sua cabeça, uma luz amigável de volta em seus olhos. O que aconteceu? Dendê ficou na beira do mirante, conversando com seu assistente. Você ainda sente saudades de casa às vezes? Perguntou o Sr. Popó. Dedé encolheu os ombros. Isso vai e vem. Às vezes acho que gostaria de ver Namekusei novamente. Às vezes acho que ficaria entediado, depois de ter visto tudo o que vi. O gênio permaneceu em silêncio, sentindo que seu jovem mestre tinha algo mais a dizer. Mas, é mais do que isso. Eu me pergunto, eles precisam de mim? Eu sou realmente tão importante. O que você quer dizer? Você é o guardião da Terra. Sim, mas a Terra tem tantos defensores incríveis agora. Tenho observado a batalha no norte. Mesmo sem os Super Saiyajins, eles estão se comportando bem. Eu realmente não contribuí em nada. Mas você criou o conjunto atual de Dragon Balls, o Sr. Popó lembrou. Esses têm sido muito usados recentemente. Ai, sim, mas já vi lo. Dance Spyro. Que trabalho maravilhoso eu faço de existir. O que quero dizer é que na verdade não estou fazendo nada. Poderia ser qualquer Dragon Clan Namek, talvez um com mais experiência do que eu. Por mais que eu odeie interromper você. O homem de aparência estranha inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Você disse que estava observando a batalha no norte. Sim, e daí? Não posso explicar, mas tenho uma sensação terrível. Temo que nem tudo esteja bem. Não, parece que eles quase venceram, na verdade, disse Dendê, sorrindo. O Dr. Velo ficou sem empregados para atirar neles. Algo passou pela sua mente, uma compreensão quase tangivelmente nítida. Espere, sinto algo, sabe a superfície, Sr. Popó. Temos que ir para lá agora. O quê? Preciso avisá-los, eles ainda não estão fora de perigo. O aperto de Dendê em seu cajado aumentou com uma intensidade arrepiante. Mas minha telepatia ainda não se desenvolveu a ponto de eu poder falar com eles de tão longe. Existe alguma maneira de chegarmos lá, rápido? O gênio assentiu. Existe uma maneira. Sim. Neil voltou ao normal. Kuririn gritou feliz. O Namekuseijin restaurado esfregou a testa. Não me lembro de muita coisa, entrei aqui, depois algum sinal vermelho estranho e, nada depois disso. O que aconteceu, pessoal? É, meio difícil de explicar. Kuririn começou a contar a ele. Você foi meio Piccolo por um tempo. Ah? Isso deixou Neil ainda mais confuso. Deixe-me resumir, disse Launch, dando um tapinha no ombro de Neil enquanto ela repetia as palavras de Tien. Cientista do mal. Controle da mente. Ok. Ah, entendeu. Nalolou para a parede oposta. Eu lembro, ele está aí, hein? Ei, vi-lo. O jogo acabou. Pronto. Se você pensa assim, está gravemente enganado, respondeu a voz do cientista meio morto. Parece que minhas reservas não estão totalmente esgotadas. Unidades 12, 21, 34. Fornecem uma distração momentânea. Na hora certa, 3 das criaturas pretas com aparência de Saibama surgiram de uma escotilha que se abria rapidamente no chão, mirando diretamente em Neil, que estava na frente do grupo. Com expressão imutável, ele simplesmente se fortaleceu, a força e o calor de sua aura em expansão destruindo as criaturas. Que tipo de distração você chama isso? Que funcione, a voz do Dr. Velo assumiu um ar de presunção ainda maior, se isso fosse possível. O processo de ativação começou agora, você não pode pará-lo. Enquanto ele falava, a parede ao redor do seu tanque de suporte de vida começou a rachar e rachar, arcos de eletricidade subindo e descendo pela sala. Como eu disse, eu só precisava de uma diversão momentânea, e aqueles 3 forneceram isso. O que ele está fazendo? Kuririn se perguntou. Seja lá o que for. Neil murmurou. Estou começando a sentir um poder enorme, Ele fez uma careta quando todo o peso da nova fonte de Ki o atingiu. Todos, saiam daqui. Agora. Ele está cobrando alguma coisa. O quê? Yancha, ainda deitado no chão, finalmente reuniu forças para se sentar. Ei, o que está acontecendo? Ele viu a sala desabar ao seu redor, ouviu o aviso de Neil e olhou para cima bem a tempo de ver a enorme onda de energia rolando em direção a eles. Oh, vamos lá, ele reclamou, antes que engolisse ele e todos os outros, espalhando-se em todas as direções e engolindo toda a fortaleza, destruindo-a completamente. O gelo derreteu por quilômetros ao redor, criando um oceano em miniatura bem no meio da geleira. Neil foi o primeiro a sair da água, jogando o corpo espancado de Yancha no gelo antes de sair sozinho. Tien o seguiu, dando um impulso a Launch enquanto ela subia com ele. Os 4 lutadores ficaram ofegantes no gelo por alguns segundos, antes que a sensação da nova assinatura de energia se aproximando os obrigasse a ficar de pé e encará-la. Era, naturalmente, um robô gigante, subindo lentamente, vagarosamente, até mesmo, para fora do oceano. Pouca coisa mais poderia ter sido. Era preto, com elementos com nervuras azuis e espinhos semelhantes a peixes em alguns lugares, e quase bípede. Apesar do seu design curvo, estava longe de ser elegante ou gracioso. O que era estranho nisso, porém, era o fato de ter um Ki detectável, diferente de qualquer outro ser mecânico que eles haviam encontrado antes. A parte da cabeça continha uma seção transparente, através da qual o cérebro do Dr. Velo era visível. Isso é ruim? Kyoran Jimio. Talvez tivéssemos sido mais capazes de resistir a esse ataque se não tivéssemos gasto toda a nossa energia batendo um no outro, mas agora não sei se conseguiremos resistir muito.
Assim que ele terminou de falar, Dendê e o Sr. Popó se materializaram do nada, parados em cima de um tapete flutuante. O rosto de Dendê caiu ao ver o corpo robótico de Vielo. Droga! Cheguei tarde demais. Hora de Mauré. Vielo explodiu, erguendo um membro gigantesco em forma de garra.